e membros do canal Spook Houses Casa Assombrada. Antigamente eu mexia assim, né? Olá, amigos! E agora eu tô mexendo na cadeira. Olá! Sejam bem-vindos a mais um sábado da nossa incrível playlist Transforme-se. Transforme-se, uma playlist criada por meio de parábolas com as histórias budistas, passagens budistas, pessoas reais em uma época bem diferente da nossa, mas como os problemas são cíclicos, a gente vê que as mesmas situações do passado, elas se perfazem no nosso presente. E é verdade. Essa playlist ganhou eu acho que ganhou um conhecimento maior no canal por meio de pessoas que carregavam problemas de depressão, tristezas, mágoas, situações bem conflitantes na vida que todo mundo passa, até eu passei, claro. Estamos no game, não é mesmo? A vida, o jogo da vida. Então nós passamos por altos e baixos e é por meio dessas histórias que nós vamos entender o que acontece conosco. Então eu irei ler, ou lerei, um capítulo de um livro escrito por uma monja brasileira que morou no Japão dentro da sua prática do Zen budismo, ou seja, um budismo japonês, que é muito interessante. Por mais que ele tenha certas coisas diferentes do budismo que eu sigo, que é o budismo tradicional tibetano, não é? Que vem das famílias tradicionais ali, da Nimpa, Kelupa, Kajupa e Sakya. O Zen, ele surge no século XIII e o budismo tibetano, ele surge dentro do conceito do próprio Siddhartha Gautama, constituído pelo grande mestre Padmasambhava, que foi ao Tibete pelo grande rei Terton da Índia para a constituição da religião tibetana. Na época foi um político, um religioso, um cara que queria criar economia lá dentro e tudo mais, e constituíram o Tibete. Isso são as histórias que dizem, não é mesmo? Então nós estamos falando de uma coisa muito mais antiga do que do século XIII, mas eles se complementam em algum momento. Então nós vamos entender, por meio de um capítulo enorme, agora foi feio, né? Parece aquele cara que vai fazer o exame de sangue, né? Não, tô aqui pra fazer o exame de sangue, tranquilo e tal. Cacete de agulha! Cacete, capítulo enorme! Mas sentem-se que lá vem história pra vocês. Certa ocasião, o abade fundador de Heiheiji, no século XIII, falou o seguinte: sentar ao vento e dormir ao sol é melhor que usar ricos brocados. Ouro e joias foram tirados da terra, assim como madeira e pedras, sem preferência nem julgamentos de valor. Se achar que ficará apegado aos ricos brocados, também poderá ficar apegado ao sol e ao vento. Cuidado! Buda recebia comidas finas e comidas simples da mesma maneira. Buda é uma consciência, tá? Quando a gente fala sobre Siddhartha Gautama, que foi a representação do budismo, o marco zero do budismo, no qual cria-se o budismo Theravada, Mahayana, depois origina-se o Vajrayana e assim por diante. É uma consciência, ele não é personificado a um ser. Dentro do budismo, por exemplo, pelo menos do tibetano, quando você dá uma comida para um membro de uma sangha da comunidade budista ou por um lama, ele come aquilo, porque você deu a ele o alimento. Esse alimento não vai ser jogado fora, ele é consumido. E é muito curioso, só fazer esse adendo, tá? Porque eu assisto muitos vídeos de lamas dentro do budismo tibetano lá de fora, né, do Oriente, e você vê que eles estão completamente obesos. E eu fiquei preocupado, eu falei, nossa, por que existe uma obesidade tão grande, né, dentro dessas comunidades budistas? Afinal, eles não têm, assim, o apego à comida. E aí eu fui até pegar relatórios e laudos de médicos que estavam verificando o porquê e descobriram que as pessoas que faziam as doações de alimento
doavam altas doses de açúcar e carboidratos, doces e chocolates. E como eles comem muito, né, nesse sentido de eu não vou desperdiçar comida, eu vou comer aquilo que me dão, eles estavam sacrificando a sua própria saúde em prol a evitar desperdício de alimentos. E é sério isso, tem hospitais no Oriente que estão tratando esses líderes dentro do budismo, né, ou mesmo membro dessas comunidades, para tentar sanar diabetes, hipertensão, crises renais, problemas sérios de circulação dos membros inferiores, porque obviamente a obesidade ali atrapalha até mesmo isso, da gota, gera problemas seríssimos, né? É triste, mas é uma realidade hoje. Complicado. Monjas e monges devem se vestir de trapos, roupas velhas, apreciar a natureza e ser como nuvens e água, seguindo os ventos dos ensinamentos. Assim rezam os textos antigos, mas cuidado, se houver apego aos trapos, à pobreza, a apreciação da natureza poderá se tornar uma nova prisão, uma maneira pequena, limitada, bitolada de compreender a realidade. Eu entendo o que ela quer dizer, até porque a gente já trouxe esses conceitos. Entender o porquê das coisas. O fato é, muitas das roupas que são utilizadas são roupas que são às vezes bordado de conjuntos de tecidos. Então você junta um tecido junto com outro, e você cria uma roupa de tecidos que às vezes são jogados fora, panos que são eliminados e eles são aproveitados. Por quê? Porque, de novo, existe um desperdício na natureza e são produtos de algo. Então, quando a gente destrói um elemento da natureza para criar algo e depois a gente desperdiça isso, nós estamos destruindo ainda mais o planeta em prol ao desperdício de produtos, de objetos que nós eventualmente não usaremos. Tá? Não é errado utilizar-se de roupas, mas entender o porquê que você utiliza as roupas. Isso é o fato. Tudo que existe é a vida na Terra. Somos a natureza, a vida. Assim, não julgue uma joia de metal precioso inferior ou superior a um anel de madeira. Cada coisa tem seu valor intrínseco e está relacionado a tudo ou mais em função e posição. Nos últimos anos de treinamento no Japão, fui participar de um programa especial para futuros professores de mosteiros e chamava-se Shikei Seijo, preparação para a formação de professores corretos. Era um programa de 4 anos. Durante todos os anos deveríamos passar 3 meses em reclusão no mosteiro especial. Professores monásticos e leigos vinham nos dar aulas e estimular a reflexão sobre vários aspectos nos textos clássicos aplicados à vida contemporânea. Textos da Índia Antiga, com seu sistema de castas e os considerados párias fora das castas, que seriam os excluídos. Além disso, nós especializávamos nas várias liturgias e intensificávamos os retiros e as práticas de meditação. Especializávamos, na época, em perceber de onde vinha o princípio de discriminação e preconceitos que perturbavam a sociedade japonesa e, obviamente, o mundo. Havia muitas aulas, inclusive sobre discriminação de gênero, discriminação sobre a origem das pessoas, ocupações, doenças. Visitávamos e vimos filmes sobre matadouros, pesqueiros, centros para tratamento de hanseníase. Estivemos em guetos onde os grupos discriminados por profissões e origem ainda vivem. Descortinava-se para mim um universo até então desconhecido da cultura japonesa oriental, e eu podia comparar isso com o Ocidente e nossos processos discriminatórios. Percebi que a discriminação também se manifestava na separação imaginária e falsa entre o ser humano e a natureza. Esses estudos, aulas e reflexões me fizeram perceber que o ser humano é a natureza Buda. Tudo é natureza Buda e tudo é impermanência. A impermanência é a natureza Buda. A impermanência, ok? A natureza Buda é um estado de percepção, um estado de atenção, um estado de vigilância, um estado de entendimento daquilo que está ao seu redor, ou seja, as minhas necessidades. Você imagina o seguinte:
O ser humano é colocado num planeta Terra, um planeta que já tem a natureza, o habitat de suas espécies, já tem uma harmonia entre os seres. O ser humano é colocado. Mas o ser humano ele não se coloca como um ser harmonioso junto à natureza. Ele não entende as relações que ele pode vir a causar junto ao meio ambiente. Ele destrói com a intenção, obviamente, de explorar o planeta, matar os animais para comer, destruir tudo para ele mesmo ser suprido de suas vontades. Mas o problema é o seguinte, as vontades do ser humano se sobrepõem a tudo, ou seja, ele vai ter muitos carros, muitas casas, muitas roupas, muitos sapatos, muitos alimentos, vai ter como se fosse... Cara, é como se uma pessoa tivesse um tênis para usar por dia ao longo de 365 dias, ou seja, um tênis para cada dia. Então ele vai ter 365 pares de tênis, porque ele assim o quer. Essa indústria da necessidade, do ego, vai consumindo cada vez mais o planeta. E ele vai gerando essa impermanência, ou seja, tudo aquilo que vai deixando de existir, mas deve ser reconstruído, nada vai durar para sempre. O próprio ser humano, o seu eu, o seu ego, ele vai durar ao longo de sua própria existência. Então uma pessoa que perdura o seu ego num estado de exploração contínuo, ele vai morrer aos 100 anos de idade. Ele morre, ou seja, ele torna-se impermanente dentro de sua própria necessidade de ser. Ele vai ser consumido pelo seu tempo de vida. Mas obviamente outros vão nascer e o planeta vai sendo destruído, mesmo tentando se restabelecer. Árvores novas nascendo, animais nascendo e tudo mais, mas tem um propósito. Essa impermanência é muito ruim. Por quê? Porque é uma impermanência não justa, é uma impermanência que você vai destruindo com a intenção. Eu coloco novas árvores para destruí-las, coloco para destruí-las, coloco para destruí-las. É triste porque você não dá o tempo da existência da árvore, você dá o tempo do seu achismo para aquela existência, você a elimina sem dar o direito que ela tem da sua existência. Isso é o meu ver, ok? Ok, estudos, aulas, reflexões. A impermanência e a natureza de Buda, muito bem. Assim, pude fazer a correlação entre preconceito e discriminações da mente humana, não apenas entre os seres humanos, o que definitivamente precisa ser modificado, mas inclui a separação entre os seres humanos e a natureza. Além do antropocentrismo, Buda ensina que estamos todos interligados. Foi o que eu falei. Quando o ser humano é inserido no mundo, ele passa a coexistir de uma maneira de relação junto com a natureza. Ele tem que entender que qualquer coisa que ele faça vai gerar um desequilíbrio. O ser humano não é o centro da criação, interdependente de todas as outras formas de vida. Não, porque se o ser humano for extinto do planeta, o planeta continua existindo sem o ser humano. Minha dissertação principal foi sobre a interdependência entre o meio ambiente, cultura e paz e direitos humanos. Hoje, esses são os 3 pilares da nossa ordem. Ok? No 3º ano desta reclusão, surgiu um jovem monge que passou a me ajudar a ler e estudar os textos mais complicados para mim, que tinham pouco conhecimento da língua japonesa. Um determinado dia, como havia esfriado, vesti um manto que recebera do meu mestre de transmissão. Era um manto antigo que ele usara muito, estava desgastado pelo tempo, mas era de seda pura. Nesse dia, o jovem monge que me auxiliava pegou a ponta do manto e, olhando para mim, disse: "Ah, o seu manto é de seda?" E eu, me lembrando dos ensinamentos de Buda, respondi: "É de trapos velhos." Seja qual for o tecido que estejamos usando, quando se tornam hábitos monásticos, tornam-se tecidos puros, e esses não são nada mais do que trapos velhos. Logo, não procure a seda ou os brocados, nem prefira os tecidos considerados inferiores e mais simples pelas pessoas comuns. Lembre-se de que tudo é a vida da Terra. Eu geralmente, uma vez por ano, mais ou menos, a gente
junta as coisas, roupas que não utilizamos, mas que estão em bons estados e nós doamos essas vestimentas. Nós nos limitamos a poucas roupas, tanto que eu tenho um único tênis que está rasgado hoje, mas dane-se, eu gosto do meu tênis rasgado, ele é o meu tênis, confortável e rasgado. Minhas meias são furadas, por quê? Porque meu cachorro morde e eu gosto de ver o meu cachorro satisfeito, de morder as minhas meias e olhando para minha cara, abanando o rabo, feliz da vida. Minhas meias são furadas, então se alguém um dia perguntar, eu vou mostrar os furos da minha meia. Não faço a menor questão de que sejam... Sabe, eu prefiro ver meu cachorro feliz e se divertir quando eu chego em casa e ele pede para tirar as meias, tá? Eu devo ter 2, 3 calças, camiseta, todo mundo me enche o saco porque eu sempre uso as mesmas. Não é mesmo? Então, assim, as pessoas têm que entender que certas coisas têm a sua necessidade. Eu vou dar um exemplo mais interessante. Muitas pessoas falaram do meu relógio, né? Então eu tive um relógio para poder mensurar o meu nível de oxigênio, frequência cardíaca, para monitorar a minha saúde. Então depois que eu tive o Covid, eu fiquei muito preocupado sobre o meu nível de saúde. Não que eu coma tranqueira, não que eu tenha esses problemas, mas porque, obviamente, eu não sabia os efeitos colaterais que o Covid ainda iria me gerar. E gerou, como todo mundo sabe. Então, o fato é, comecei a cuidar da minha saúde e ir para academia. E eu comecei a me monitorar. Achei interessante o princípio do monitoramento, até porque vai para um arquivo, fica ali verificando e tudo mais, que apostei num outro relógio que pudesse me dar ali uma qualidade melhor para monitorar a minha saúde. Assim eu consigo verificar o meu nível de oxigênio, consigo fazer muitos monitoramentos ali, encaminhar para o meu médico tudo aquilo que eu estou fazendo ao longo do dia em termos de exercício físico, em termos de alimentação e de treinamento junto aos exercícios que eu faço na academia. Então eu estou cuidando da minha saúde, eu estou vendo o melhor para que eu possa continuar existindo, livre de qualquer situação que venha me pegar desprevenido ali com relação à saúde, tá? Então são atenções que eu dou a mim, então me dei o direito a ter um relógio melhor para mensurar isso. A gente tem que ver realmente o que é o mais valia para a nossa existência. O que realmente vale a pena, o que eu posso apostar, o que é legal adquirir, o que é futilidade, o que é só um prazer momentâneo e coisas desse tipo, ok? Sempre a gente aqui em casa se policia. Será que eu comprei coisas demais? Será que eu tenho coisas demais? O que eu posso vender? E eu vendo mesmo ou eu dou as coisas, tá? Acho que isso é importante. Entender o valor que você tem, o valor que você pode adquirir em vida, viver de uma maneira simples, mesmo que, não quero viver de trapos, não é um conceito de trapos, é a necessidade de entender para que serve uma camiseta. Uma camiseta serve para te proteger do frio. Hoje nós estamos com 15 graus aqui onde eu moro. Estou com uma camiseta me protegendo do frio, beleza? Estou com uma calça de moletom me protegendo do frio. Qual é a marca? Não sei. Qualquer marca. É uma calça. Eu quis uma calça de moletom. Eu quis uma camiseta. Beleza. Entendeu? E essa camiseta eu ganhei de aniversário. Então, ela tem um porquê. Ok? Não vou comprar uma puta camiseta de R$1.000. Não é essa a ideia. É entender qual é o porquê da camiseta. Vai me proteger do frio. Uma camiseta de R$10 te protege do frio? Sim. Uma camiseta de R$1.000 tem a mesma função? Sim. É isso que a gente quer colocar, entendeu? Qual é o valor das coisas. E entendam a relação de vocês junto ao planeta. O ser humano explora o planeta para finalidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Desde o século XVIII, na Revolução Industrial, o ser humano tem aplicado um fenômeno de destruição do planeta. A gente tem que entender que o planeta tem o mesmo direito de existência da gente. O planeta tem a vida, tem o habitat, ele tem a harmonia entre todas as espécies e nós temos que observar e respeitar. Da mesma maneira que você tem o seu tempo de vida e que duvido que você queira morrer aos 20 anos de idade, se eu te der a opção falando, olha, acho que eu vou te matar porque nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e você está ocupando um espaço que poderia ser de outra pessoa. Você não vai gostar. Da mesma maneira que um animal também não ia gostar de você cercear o direito dele de existir simplesmente porque você quer comê-lo. É foda, eu sei.
Mas pensem nisso, ok? O animal tem o mesmo direito de existir que você. O animal tem o seu tempo de vida e a gente tem que respeitá-lo, inclusive você, tá bom? Então é isso. Gosto bastante dessas parábolas, traz muitos pontos de vista aqui para a gente poder estudar, entender e buscar realmente os pontos de vista que hoje se fazem muito presentes, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente consiga complementar a medicina tradicional, seja por meios físicos, emocionais, mentais, limpezas de casa e as análises de casa. E tudo isso deve ser encaminhado para o e-mail limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, tendo em vista que eu sou um profissional das terapias alternativas. Para aqueles que querem usar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes aqui. Ou mesmo o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo. Só você copiar esse linkzinho, jogar no seu navegador e você vai poder fazer qualquer doação que nos ajude muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu digo sempre no final dessa playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.